Fala pessoal, e aí, como vocês estão, família? Tranquilo? O assunto que vamos tratar aqui neste vídeo será o poder da resiliência. Como a resiliência funciona e o que ela é, e principalmente por que devemos possuir esse fato tão importante na nossa vida. Então, eu espero que você veja esse vídeo, compreenda até o final, porque vai ser muito necessário, muito importante para que você compreenda o que significa esse fator tão importante e que às vezes deixamos de lado, que às vezes ignoramos esse fato que nós temos uma capacidade de resiliência incrível e não podemos deixar isso passar em branco. Bom, quando a gente fala de resiliência, não pode deixar de comentar que aquilo que a gente já estudou na escola, às vezes, alguns de nós já vimos isso na escola mesmo, ou ouvimos falar em algum lugar sobre a resiliência. O que seria a resiliência? Bom, na física, resiliência é tudo aquilo que tem, por exemplo, uma capacidade de se modificar, de se transformar, de sair do comum, da forma normal dela, seja entortando, seja amassando, esticando, e depois ela voltar rapidamente à sua forma normal. Ou seja, quando ela está sob digamos, esforço, quando ela está sob alguma ação contrária ou coisa do tipo, ela meio que sofre uma modificação. Mas ao partir do momento onde ela solta, ela volta rapidamente ao normal. Isso é um processo chamado resiliência. Isso na física é resiliência. Por exemplo, quando você pega uma borracha, seja lá o que for, e você entorta ela, quando você solta aquela borracha, ela voltará ao estado normal dela. Ela voltará a ser o que ela era antes de ela ser entortada, de ela ser amassada ou coisa do tipo. Isso é um processo que chamamos de resiliência. E claro, não é questão aqui de física, de aula e tal, mas nós, os seres humanos, os seres mais complexos e perfeitos deste planeta, não teria como não ter um padrão desses na nossa vida. E existe isso, existe a resiliência humana. É claro que nós estamos falando de algo físico, não adianta ficar tortão aí, e não vai ser a mesma coisa, mas eu estou falando aqui de resiliência mental humana, a capacidade da nossa mente de sofrermos uma alteração, de passarmos por uma dificuldade, de passarmos por momentos difíceis, algo que nos tire do normal e ter a mesma capacidade de voltarmos ao estado mais, digamos, perfeito que poderíamos estar. É como se eu estivesse aqui e surgisse algo que me tirasse do sério, algo que me transformasse de alguma forma, digamos assim, algo que modificasse meu pensamento, algo que modificasse meu jeito, toda a minha sensação física, mental do momento. Mas quando eu, por exemplo, respiro, eu volto ao padrão, eu volto ao normal. E claro que isso é um exemplo da respiração, de voltar ao normal e tal, mas isso acontece tantas vezes, por exemplo, com fatores mais sérios, como por exemplo, um ente querido faleceu, perdemos o emprego, descobrimos uma doença, isso entre vários outros fatores. Isso ocorre diariamente na nossa vida. Temos isso como várias formas de modificar a nossa vida durante o nosso dia a dia, cada segundo tem algo, digamos, transformando a nossa vida. Mas temos essa capacidade de resiliência. É como se a gente pegasse um bambu e ao soltarmos ele volta ao estado normal. Temos essa capacidade. Não em questão física, mas em questão intelectual, mental. Afinal, somos os seres, como eu já disse, mais inteligentes do nosso planeta. Os mais perfeitos. E temos que ter essa capacidade. Então, somos capazes de voltar ao nosso normal. Aí você se pergunta, tá, mas o que seria o nosso normal? Bom, eu diria que o nosso normal seria aquele momento que, não que estamos extrapoladamente felizes ou para baixo, mas o nosso normal é aquela sensação de estamos inteiros, estamos completos, estamos bem, se sentindo tranquilos. É como se fosse o nosso melhor estado, o estado mais que deveria, pelo menos, ser o mais comum do momento, onde a nossa mente, o nosso ser, tudo trabalha e está indo de acordo, está indo bem. E claro, nem sempre vai ser assim, nem sempre vai ser perfeito. E é aí que surgem os problemas, as dificuldades. Quando um problema surge, a gente tenta resolver ele, é óbvio. E lutamos por aquele problema, tentamos resolver ele, tentamos
acabar com ele, tentamos ou deixar ele passar, e é um processo normal, natural, tentamos fazer voltar ao normal. E bom, quando saímos desse comum, desse normal que deveria ser o nosso centro de vida, de mente, de ser, aquilo onde está tudo bem, que está tudo de acordo, não que esteja perfeito ou que esteja ruim, mas esteja tudo de acordo, que você saiba que é uma sensação de momento que você está vivendo, que está bom, está tranquilo, não tem o que se preocupar, não tem o que temer, mas também não tem o que extrapolar de felicidade, coisa do tipo, entende? É só o momento, é só sentir aquela energia do momento, que você está vivo, que você está bem, que está tranquilo, que é a vida. O problema é que quando surge o problema em si, o próprio problema, a gente tenta resolver sempre, e claro, isso é um processo natural, sempre vamos tentar resolver aquele problema, aquela coisa que está modificando aquele momento, aquela nossa vida naquele estado. E o problema real não é em si o problema, porque nós vamos resolver, nós vamos conseguir passar por aquilo, nós vamos vencer aquele momento. O problema está em como nós não temos essa capacidade mais, ou pelo menos perdemos isso com o tempo, de voltar ao normal, da resiliência mental que nós temos, de voltarmos ao nosso estado que deveria ser o nosso centro, o nosso momento. É como se um problema surgisse e a gente tentasse, velho, pensar muito naquele problema, tentar ficar pensando por horas, como alguns dizem, matutando aquele problema, tentando pensar, elaborar e tal, e acaba que passamos muito tempo naquilo, muito tempo gasto naquilo, e não é nem esse o grande problema, apesar de ser difícil, apesar de ser algo que não deveria ser normal, porque deveríamos resolver o problema, passar por ele e beleza, acabou, siga a vida, continua. O problema real disso tudo é que quando ficamos lá, vemos o problema, ficamos pensando nele e mesmo após aquele problema passar, velho, mesmo deixarmos aquele problema para trás, concluímos, organizamos, fechamos ele, ou até mesmo deixando ele passar, nós continuamos pensando no problema, continuamos matutando naquele problema, continuamos fixando nossa mente naquele problema. E sabe, é muito ruim isso na nossa vida, porque quando a gente vive com um problema, a gente vive com um peso, um fardo para carregar pela nossa vida. E isso, cara, atrapalha nossas relações com as outras pessoas, atrapalha com a nossa relação mental. É como se a gente estivesse carregando umas pedras nas nossas costas e aquilo machucasse, aquilo atrapalhasse, aquilo nos causasse um desconforto, porque a gente não deixou o problema para trás. E a gente tem, cara, a gente tem a capacidade, somos seres perfeitos, com mentes perfeitas, de voltarmos à nossa capacidade de momento presente, momento bem-estar, bem-estar mental, bem-estar físico, voltarmos ao nosso centro da atenção. Em vez disso, muitas pessoas, muitas mesmas, cara, passam vidas, meses, literalmente a vida, algumas, sobre um problema, sobre uma dificuldade e não deixam para trás. Não deixam aquilo que passou, que deveria passar, para trás. Continuam carregando a mente delas no fundo da consciência ou do próprio inconsciente, carregando um problema que deveria ser do passado, que já passou, concluiu, e elas continuam carregando o fardo. Então, temos que começar a aprender a usar da resiliência. E como fazer isso? Cara, tu disser como fazer isso, eu não saberia. Eu simplesmente coloco isso em prática. Se eu tenho um problema, é dever meu resolver ele, claro. Não é deixar o problema sem solução, mas tentar resolver ele. E tem, claro, tem problemas que a gente não vai resolver, não conseguimos resolver, a gente deixa passar, deixa eles ir embora, deixa eles seguir o caminho deles. A gente tenta aprender muitas coisas a gente tenta aprender, pensamentos e tal, os problemas, e não é nosso dever carregar eles com a gente. A gente tem que deixar eles passar, seguir, e a gente vai seguir o nosso caminho, para nossa vida. O melhor que a gente pode ser, voltar ao estado original, onde a nossa mente está bem, está tranquilo, e não carregar um fardo. Então meu conselho é que você não carregue os seus problemas com você, que você não se prenda a eles,
Ao surgir um problema, deixa eles virem e irem. Resolva o que der para resolver. E os que não der, deixe ir. Deixa eles seguirem. Não é o seu dever acompanhar os problemas, pensamentos negativos. Isso quebra relações com pessoas. Isso quebra uma vida de crescimento. Isso quebra a sua mentalidade. Não deixe isso acontecer com você. Cara, já pensou na sua mente? Somos os únicos seres que temos a capacidade de pensar sobre um problema, resolver eles. Isso é o que nos capacita a crescer, evoluir. Mas também temos a única capacidade de escolhermos, excluir aquilo da nossa vida, de deixarmos passar, de seguirmos o caminho, de irmos em frente. Cara, é incrível. É a capacidade humana de pensar, de raciocinar. Os outros seres simplesmente veem algo como instinto. Os problemas que eles têm instinto, eles têm que resolver na hora e logo passam, nem lembram mais. Talvez seja uma lição pra gente também, que alguns problemas devem vir, passar, esquecermos, deixar eles irem e vivermos nosso momento. Isso é porque você já viu algum animal simplesmente se lamentando pelo passado? Você já viu uma criatura do nosso planeta achando nossa vida é uma porcaria? Que tudo é problema, que tudo é dificuldade? Isso é porque eles deixam o passado deles, eles deixam seguir. É claro que não é para comparar, eles são animais, são outros seres, e nós somos seres racionais, seres com a consciência mais perfeitos do nosso planeta. Mas tudo isso está na mente, está tudo aqui, velho. Tudo que pensamos, que sentimos, que imaginamos, que planejamos, que lembramos, está tudo na nossa mente. Então, é isso, velho. Somos seres incríveis, com a mente incrível. Temos essa capacidade, dado a física das coisas, a matéria das coisas, de voltar ao normal. E nós temos isso na nossa mente. De não importando o quanto sofremos com algo, de o quanto temos problemas e dificuldades, temos a capacidade de voltar ao nosso melhor estado, de voltar ao nosso bem-estar mental, de continuarmos progredindo, crescendo. Isso é incrível. Deixe o passado para trás, deixe o problema para trás, começa a viver agora, começa a aprender o quão incrível é essa capacidade de se reorganizar mentalmente, de se repor e continuar vivendo. É incrível isso. Mas isso, claro, só é possível se você quiser. Isso, mano, é pessoal. Eu tô aqui te falando, te dando conselho, te dando dica dessa capacidade incrível que todos nós temos de voltar ao nosso melhor estado, de continuarmos a vida mesmo com tanto problema, voltarmos e seguirmos. Mas isso é só você que pode fazer por você. Só eu posso fazer por mim. Cada um pode fazer por si. E se tiver mais alguém que precisa ouvir isso, claro, já vou pedir, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Compartilhe para outras pessoas também, para que elas possam entender que elas têm essa capacidade. Todos nós temos. Você é um ser tão inteligente quanto eu. Você é um ser tão racional quanto eu. Você é tão sábio quanto eu. Só está aí. Você só precisa usar disso. Resiliência humana é o que chamamos. Mas você pode chamar de simplesmente vida. Viver com sabedoria. Isso é incrível. E bom, vou fechar esse vídeo por aqui, mas, cara, a vida é pra ser seguida da melhor maneira, vivida da melhor forma. A vida não foi feita, velho, pra carregarmos problemas. São feitos pra melhor vida que pudermos ter, pra melhor mente que pudermos ter, da melhor maneira. E você tem que ser esse responsável pela vida incrível que você está construindo, que você quer construir, que você quer aproveitar, usufruir. Mas isso só você pode fazer. Então, obrigado por assistir. E lembre-se, cara, não saia desse vídeo sem perceber que você precisa estar no seu melhor estado mental. E você precisa se reerguer. Não importa quantas vezes você caia. Se erga e continue lutando. Continue vencendo. E bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Obrigado por assistir. Curta, comenta, se inscreva, claro. Mas principalmente, saia daqui com esse aprendizado de vida. Se erga todas as vezes. Não importando o problema que tiver. Não importando o quanto seja difícil. Se erga e continue lutando. Obrigado por assistir. Valeu.